Olá a todos, eu me chamo Igor Machado. Eu me chamo Stephanie Nunes. Meu nome é William Silva. E nós vamos apresentar o trabalho sobre desmatamento nas florestas ricas e ameaçadas. Bom, nós podemos conceituar desmatamento como sendo a remoção da vegetação nativa de uma determinada área. A remoção dessa vegetação acarreta em uma série de problemas ambientais, tais como a diminuição da biodiversidade, o aumento no número de espécies em extinção, já que o habitat dessas espécies acaba sendo destruído, e a modificação do clima mundial, já que há aumento da concentração de CO2 na atmosfera em decorrência da queimada das florestas. A principal causa do desmatamento é a ação antrópica, ou seja, realizada pelo homem, e os principais motivos dessa ação são por conta do desenvolvimento das atividades produtivas, como a lavoura e a pecuária, além da exploração dos recursos naturais, principalmente a madeira, e a exploração do solo, seja para atividades agrícolas ou para construção civil. Os 10 países tropicais que mais perderam florestas primárias em 2019. Em primeiro lugar, como podemos observar no gráfico, está o Brasil, que desmatou 1.300.000 hectares no ano de 2019. Em segundo lugar, vem a República Democrática do Congo, com 475.000 hectares desmatadas. Em terceiro lugar, a Indonésia, com 324.000 hectares desmatados. Observando o gráfico, podemos concluir que o Brasil foi o país que mais desmatou, e os pesquisadores responsáveis pelo estudo apontam que a cada 6 segundos uma floresta do tamanho de um campo de futebol é desmatada no planeta. Aqui nós temos um gráfico com a perda de florestas primária tropical mundial entre os anos de 2002 e 2019. No eixo X do gráfico, nós temos o período em anos, do ano de 2002 a 2019, e no eixo Y nós temos a perda de floresta primária em milhões de hectares. No gráfico, nós temos 2019 na terceira posição, com maior perda arbórea do século, ficando atrás apenas dos anos de 2016 e 2017, onde se teve recorde de queimadas no mundo. 2019 apresentou cerca de 3,8 milhões de hectares de floresta desmatada. Em 2011, a ONU declarou como o Ano Internacional das Florestas. A Conservação Internacional, neste mesmo ano, publicou uma lista das 10 florestas mais ameaçadas do mundo. Agora vamos apresentar a lista das 10 florestas mais ameaçadas do mundo. Começando pela primeira, as regiões da Indo-Birmânia. São florestas de extrema importância para a conservação de aves, tartarugas e peixes de água doce. Hoje, existem apenas 5% do seu habitat original. A Nova Zelândia é um arquipélago montanhoso, originalmente dominado pelas florestas temperadas e que abriga muitas espécies endêmicas, incluindo seu representante mais famoso, o kiwi. Nenhum de seus mamíferos, anfíbios ou répteis é encontrado em outro lugar do mundo, e atualmente há apenas 5% do habitat original do arquipélago. Sunda. Suas espetaculares flora e fauna estão sucumbindo devido ao crescimento explosivo da indústria florestal e do comércio internacional de animais, como tigres, macacos e espécies de tartarugas para alimentos, e remédios em outros países. Hoje, apenas cerca de 7% da extensão original da floresta permanecem mais ou menos intactos. A província florística da Califórnia, na América do Norte. É o lar da sequoia gigante, maior organismo vivo do planeta. Abriga uma das últimas espécies de condores, sendo a maior ave da América do Norte. E hoje conta com apenas 10% da sua mata original. A Mata Atlântica abriga cerca de 20 mil espécies de plantas, sendo 40% delas endêmicas. Ainda assim, menos de 10% da floresta permanece em pé. Mais de 2 dúzias de espécies de vertebrados ameaçados de extinção
listados na categoria criticamente em perigo, está lutando para sobreviver nessa região. Montanhas do centro-sul da China. Apresentam uma ampla gama de habitats, incluindo a flora temperada com a maior taxa de endemismo no mundo. Ao todo, cerca de 5% da extensão original permanecem em condições inalteradas. A província florística da Califórnia, na América do Norte. É ao lar da sequoia gigante, maior organismo vivo do planeta. Abriga uma das últimas espécies de condores, sendo a maior ave da América do Norte. E hoje conta com apenas 10% da sua mata original. As florestas costeiras da África Oriental contêm níveis extraordinários de biodiversidade. Cerca de 200 mamíferos são encontrados nesse hotspot, sendo 11 deles endêmicos. Devido à pobre qualidade do solo e a uma tendência de crescimento populacional, a agricultura de subsistência, assim como as fazendas comerciais, continuam a consumir mais e mais dos recursos naturais da região, com apenas 10% restante das florestas originais. Madagascar e ilhas do Oceano Índico possuem um total impressionante de 8 famílias de plantas, 4 famílias de aves e 5 famílias de primatas, que não existem em nenhum outro lugar da Terra. A agricultura, a caça e extração não sustentável de madeira, além da mineração em grande e pequena escala, são ameaças crescentes. Estima-se que restam apenas 10% do habitat original. Como 10ª e última, ficam as florestas do Afromontante, na África Oriental. Conta com grandes lagos que, consequentemente, geram uma gama de espécies de peixes, chegando a ter mais de 617 espécies. Conta hoje com apenas 11% do seu habitat original. Agora vamos apresentar alguns dos biomas mais desmatados do Brasil. Começando pelo bioma Amazônia, que tem uma grande biodiversidade. É a maior floresta tropical e bacia hidrográfica do mundo. A sua fauna contém mais de 30.000 espécies de animais, e a sua flora conta com mais de 14.000 espécies, sendo 76% nas dependências do Brasil, tendo um elevado potencial medicinal. E também conta com um clima tropical úmido. Devastação. Nos últimos 50 anos, foram desmatados 17% da sua mata original, sendo um máximo de 20% para evitar consequências irreversíveis ao clima e para o ciclo hidrológico. Em 2019, no mês de julho, teve 2.254,9 km² devastados. O Decreto 9.760 é a lei que restringe o poder de julgamento do IBAMA, que consequentemente tem aumentado a quantidade de desmatamento. Aqui a seguir podemos ver o gráfico do desmatamento na Amazônia, e como em todos esses meses de julho de 2016, 17 e 18 tem uma taxa elevada, mas não tanto quanto em julho de 2019, que teve um aumento significativo após esse decreto sair. O desmatamento. O agronegócio ilegal, onde não respeitam as leis de replantio e não seguem as recomendações indicadas pelo órgão fiscalizador, o extrativismo vegetal e mineral e o aumento populacional, onde constroem casas, moradias, causam esse desmatamento. As consequências são o desequilíbrio ecológico, onde há redução do habitat, que acabam com as espécies de plantas e animais. Isto implica na reprodução dos mesmos, levando à extinção de espécies. Consequentemente, ao aumento do crescimento global. Bioma do Cerrado. É o maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil. É considerado uma savana brasileira.
Sua vegetação possui características predominantes como árvores de tronco tortuosos, além de gramíneas e arbustos. Possui mais de 13.000 espécies de plantas nativas e uma grande variedade de animais. O clima é tropical sazonal, caracterizado por invernos secos e verões chuvosos. Localização: o bioma está localizado no nordeste do Paraguai, leste da Bolívia e grande parte do Brasil central, constituindo cerca de 22% do território brasileiro, ocupando mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de extensão e abrange 12 estados brasileiros. Importância do Cerrado: possui extrema importância na distribuição dos recursos hídricos do país, já que no Cerrado estão localizadas 3 das principais bacias hidrográficas da América, representa 5% da biodiversidade do planeta e tem uma grande importância social para as comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, que extraem do Cerrado a sobrevivência para suas famílias. Desmatamento no Cerrado. Já há algumas décadas, o Cerrado vem perdendo sua biodiversidade. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o tamanho original desse bioma encontra-se em 41% do total original, e cerca de 50% já foi desmatado. Só em 2019, 410 mil hectares foram desmatadas. Aqui temos um gráfico que mostra a taxa de desmatamento no Cerrado de 2001 a 2019. Podemos observar que essas taxas vêm diminuindo ano após ano desde 2001 e que houve redução de desmatamento em 2019 em relação a 2018, sendo desmatados mais de 6.400 quilômetros quadrados em 2019. Causas e consequências. As principais atividades que comprometem a conservação desse bioma estão relacionadas com o extrativismo, a expansão agrícola e a pecuária. Essas atividades provocam inúmeros impactos no bioma, principalmente a plantação de soja e a pecuária. Consequências. As principais consequências são os avanços das queimadas, a destruição de nascentes, a falta de chuva que prejudica a agricultura e a pecuária e muitas outras áreas, e a extinção de plantas e animais. E por último, nós temos a Mata Atlântica. Originalmente, a Mata Atlântica cobria a costa leste, sudeste e sul do Brasil, o leste do Paraguai e a província de Misiones, na Argentina. Originalmente, ela possuía 1,5 milhões de quilômetros quadrados e cobria cerca de 15% da área territorial do Brasil, mas atualmente restam menos de 100 mil quilômetros quadrados, que é o equivalente a 7% da vegetação natural original. Na primeira imagem, nós temos a cobertura original, cobrindo 15% do território brasileiro, e na segunda imagem, nós temos a vegetação remanescente, representando apenas 7% da cobertura original. Segundo um artigo de Santos et al. De 2020, com base nos eventos históricos, subentende-se que a Mata Atlântica foi o primeiro bioma a sofrer intensamente pela ação antrópica, e isso se deve principalmente ao crescimento exponencial da população. A população brasileira em 1901 era de 17,4 milhões de habitantes, em 1950 era de 52 milhões de habitantes, 1970, 90 milhões de habitantes, 2000, 169,6 milhões de habitantes e chegou em 2020 com 211,8 milhões de habitantes. Com o aumento da população, também teve que aumentar a quantidade de alimento a ser produzido, e para poder aumentar a produção, necessita-se ter mais área. A partir de 1950, houve um aumento significativo em áreas de lavoura e pecuária, sendo que a área destinada à pecuária, onde se encontram as pastagens, é maior do que a soma das áreas de lavouras colhidas. Além da expansão agrícola e pecuária, como consequência do crescimento populacional, a expansão dos grandes centros urbanos para acomodar um número maior de pessoas foi necessária. A madeira que é extraída das florestas
além de dar lugar para novas moradias, também é usada como matéria-prima para a construção de casas e ferramentas de trabalho, além de serem utilizados em fogões, caldeiras, fornos, locomotivas e dentre outras coisas. Mesmo ainda muito reduzida e fragmentada, a Mata Atlântica abriga um grande número de espécies, sendo 20.000 espécies de plantas, onde 8.000 delas são endêmicas, possui a maior diversidade de árvores do mundo, onde na Bahia foram encontrados 454 espécies diferentes de árvores em apenas 1 hectare, e possui 1,6 milhões de espécies de animais, incluindo os insetos. Dessas 1,6 milhões de espécies, 261 delas são de mamíferos, 620 de aves, 280 de anfíbios e 200 de répteis. Aqui está um ranking onde a Mata Atlântica se destaca negativamente. Ela está como o segundo bioma mais ameaçado de extinção do mundo, está entre os 3 biomas mais devastados do Brasil e é a 5ª floresta mais ameaçada do planeta. Se comemora o Dia da Mata Atlântica em 27 de maio. Com este trabalho, podemos concluir que o desmatamento, além de causar variações no clima mundial e diminuir a biodiversidade do planeta, exterminando ou colocando espécies muitas vezes endêmicas em risco de extinção. Ações antrópicas como esta devem ser combatidas ferozmente a fim de salvar quem ainda resta biodiversidade mundial e diminuir os impactos ambientais que, muitas vezes, são irreversíveis. Deve-se refletir que as consequências do desmatamento afetam não só as condições climáticas, mas também todos no planeta, prejudicando a vida urbana, rural e selvagem.